Olá pessoal, tá chegando aí mais uma opção de filme de terror para quem é fã do gênero e dessa vez a gente vem aí com um filmaço, que é o novo filme do diretor Ari Aster, de Hereditário, né, que fez um grande sucesso no ano passado, reinventando aí o gênero de terror. E dessa vez o diretor norte-americano nos presenteia aí com mais uma de suas obras, feita quase que coladinha aí com Hereditário, que é o filme Midsommar. O filme começa quando a Dani, vivida aí pela Florence Pugh, vai com seu namorado Christian, vivido aí pelo Jack Reynor, e eles estão vivendo aí uma fase muito ruim no relacionamento deles, onde eles praticamente só estão continuando a namorar por conveniência, e também porque a Dani acabou de passar por uma grande crise na vida dela, uma perda assim inestimável envolvendo a família e a irmã dela, e agora ela quer dar uma espairecida e o namorado já havia planejado com os amigos dele uma viagem para a Suécia, onde vive aí uma comunidade pagã que tem uns costumes meio estranhos que eles nem fazem ideia do que são. O que acontece é que a cada 90 anos existe um ritual que ocorre nesse local, que é estilo aquela vila que a gente assistiu do Shyamalan, lembra? Só que os rituais deles são bem bizarros e estranhos, e aos poucos, né, esse casal de namorados junto com seus amigos vão começando a estranhar o comportamento daquelas pessoas. A principal característica desse filme é que ele é um filme de terror, né, e que se passa completamente ou praticamente, né, a maior parte do filme, durante o dia. Então sempre é muito complicado, né, trabalhar o terror sem poder utilizar os recursos de sombra, de breu, de escuridão, de fotografias mais gélidas, e acaba que o filme tem aí uma missão muito difícil, né, que é aterrorizar, apavorar, deixar tenso, tudo isso durante o dia. E quando eles chegam lá, vai rolando uma coisa meio estranha, né, eles tomam um negocinho, começam a abrir um pouco a mente, daqui a pouco estão surgindo tarefas para eles fazerem, eles vão participando desses rituais e vão começando a ter umas sensações meio estranhas, e aí essa sociedade aí, né, começa a seduzi-los de diversas formas. Não é à toa que o cineasta quis usar aí, né, a luz do dia como um grande contraste para aquela escuridão que existe dentro da protagonista. Afinal, ela está vivendo um período de luto, e estar naquele lugar tão brilhante, tão alegre, tão florido, tão campestre, mexe muito com ela, e ela parece não se sentir nem um pouco à vontade quando ela chega lá. Diferente de Hereditário de 2018, que foi um grande sucesso aí do cinema, a gente não tem aqui uma atuação tão grandiosa como a da Toni Collette. Mas enfim, no ano passado a gente já ficou bem frustrado, né, porque as grandes premiações ignoraram o filme Hereditário, sendo que foi considerado um dos melhores filmes do ano. Eu até coloquei ele na minha lista, se vocês tiverem curiosidade para olhar, tem lá no IGTV. A Dani, aí, vivida pela Florence Pugh, ela protagonizou o filme Lady Macbeth de 2016, que é uma adaptação, aí não tem a ver com a obra do Shakespeare, e sim com um outro livro. E ela é uma atriz britânica que acabou se destacando por conta desse filme, aí, que rendeu até algumas nomeações para ela. E ela encarna aí um personagem muito difícil de ser vivido, então acredito que ela entregou uma boa atuação, mas obviamente a gente não tem como deixar de lembrar, por estar muito recente ainda, né, o Hereditário, e também a atuação da Toni Collette, acaba que gera uma certa falta no filme, né, de ter um grande momento de atuação. Claro que o Ari Aster chega aí, né, com uma grande cobrança, afinal ele entregou uma obra-prima do gênero no ano passado, e dessa vez um filme feito em tão pouco tempo, pra vocês terem noção, ele começou a desenvolver o roteiro do Midsommar enquanto ele ainda estava finalizando o Hereditário. Dessa vez ele quis criar um terror bem psicológico, bem folclórico, assim, visceral mesmo. O Ari aí, né, que tem dito que gostaria também de fazer filmes de outros gêneros que não só o terror, ele consegue também criar aí momentos muito interessantes com a ausência de som. Então muitas vezes a gente está diante daquela tela praticamente branca, né, com aquelas imagens tão iluminadas, e não consegue ouvir o som. Hi. Então gera uma tensão entre os espectadores, você olha assim para a pessoa que está do seu lado e ela tá tensa, você tá tenso, você começa a apertar assim, sabe, a cadeira, e a ausência do som nesses momentos é brilhante, assim, o diretor sabe usar dessa técnica de uma forma incrível.
Temos aí também mais um daqueles filmes longos, né? Ele tem aproximadamente 2 horas e 20 de duração, mas isso não compromete a história, porque o terror psicológico ele vem sendo construído mais do meio do filme para o final. Porém, o que a gente vê antes é realmente uma imersão naquela cultura em que eles estão vivenciando. Então, a gente consegue participar dos rituais, a gente consegue se colocar no lugar dos protagonistas diante daquelas bizarrices e a gente consegue também entender um pouco mais daquela cultura que aos poucos vai se mostrando e a gente vai conseguindo enxergar cada vez coisas mais novas, digamos que vai ficando cada vez mais claro pra gente aonde aquelas pessoas estão querendo chegar. Outro destaque do filme é que ele não precisa se apoiar em jump scares para deixar a gente nervoso. Ou seja, cada cena é muito bem construída. Apesar do filme ter muitos momentos silenciosos, ele não retorna com o som no intuito de te assustar ou de te deixar mais nervoso. Ele apenas usa aquilo para construir uma tensão, sem necessariamente ter que te empurrar e dar um susto. Então, fazer isso é algo muito difícil no terror, porque geralmente é uma alternativa muito fácil, né? Você provocar um susto na pessoa para deixá-la tensa. Mas o diretor vai muito além e ele se utiliza muito aí dos gêneros, né, dos subgêneros do terror para criar situações bem impactantes. O filme ele faz parte aí de uma leva, né, de produções que levam a gente a pensar, a refletir sobre o que a gente acabou de assistir, sem necessariamente encontrar um sentido para aquilo, e sim analisar as metáforas, tentar entender o que aquela produção está querendo provocar em você e te fazer analisar, refletir. Através desse segundo filme a gente já consegue detectar aí, né, as características do Ari Aster, que ele sempre aborda essa questão da fragilidade humana. Enquanto no Hereditário ele falava sobre a família, agora em Midsommar ele fala sobre o término de um relacionamento. O diretor estava passando aí, né, por uma grande bad, porque ele tinha acabado de terminar uma relação. Eu não diria que é um filme assustador, sabe? Um filme inquietante, que te deixa com muito nervoso, que usa e abusa de imagens explícitas. Tem cenas assim que realmente você fica, sabe, grudado na poltrona, num constrangimento, assim, numa agonia de ver aquilo, de presenciar aquilo e pensar, meu Deus, ele já conseguiu fazer uma cena dessa, se ele já usou e abusou desses recursos, imagina o que vai vir depois. Aí de repente o filme se acalma, sabe? Você começa a dar uma relaxada, daqui a pouco ele vem com uma porrada de situações bizarras de novo, e ele usa e abusa de cenas bem extravagantes. Na minha opinião, o filme é uma grande metáfora aí, né, sobre a perda e sobre a superação inseridos num ambiente de horror. Eu fiquei muito satisfeito com o filme, me deu uma agonia muito grande. Ele tá na linha aí dos filmes da Bruxa, o próprio Hereditário, o filme Mãe, o filme Nós. É essa pegada do terror que vocês vão assistir. Não esperem um filme mastigado ou com cenas comuns que você assiste na maioria das produções mais comerciais do gênero. É um filme para te fazer refletir e te deixar realmente com sensações que você vai ficar se questionando, né? Tem alguns momentos no começo que você até torce, né, por certas coisas, e essas reações, colocar isso no espectador é uma tarefa que não é nem um pouco fácil, né? Tem que saber fazer, tem que saber bem feito, né? E o Ari Aster sabe fazer isso muito bem. Acredito que ele foi muito bem sucedido com esse filme mais uma vez. É um filme bem parecido com o Hereditário, mas num cenário completamente diferente. E é isso, pessoal. Espero que vocês assistam e gostem do filme. Depois que assistirem, venham pra cá no canal, comentem, digam a opinião de vocês. Vamos refletir sobre as referências que o diretor quis passar. É um filme complexo, que exige uma análise até pessoal nossa, né? Para cada pessoa, um filme toca de uma forma diferente. Então, fala qual que é a sua opinião, que eu quero saber também. Não esqueçam de curtir aqui o vídeo, se puderem compartilhem com seus amigos e se inscrevam aqui no canal, né, para ter acesso a mais críticas de filme. Sempre quando lançar alguma coisa, vocês vão ser notificados, basta ativar o sininho e a gente se vê no próximo vídeo. Até logo!